Bom dia, excelente dia para todos vocês. Quinta-feira e estamos aqui para uma conversa sobre as atualidades que têm acontecido no direito. E a minha convidada de hoje, ela é mega especial. Ela entende muito sobre um determinado assunto que nós já iremos trazer aqui para vocês, que é Legal Design Visual Law. Então hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo, o que é isso, é só desenho, é colocar ícone na petição ou não? Será que é um pouquinho mais profundo e o quanto que isso pode impactar realmente o nosso dia a dia? A Lilian já entrou aqui, eu vou fixar o tema aqui na nossa live hoje para a gente já convidar ela e nós começarmos a falar sobre tudo isso. O pessoal que vai entrando, manda aviãozinho da live para mais alguém também, coloca aí de onde você é, ou você que vai assistir depois, pode deixar aqui também. Deixa eu só terminar de escrever aqui, já vou adicionar e a gente já começa o nosso papo de hoje. Aqui, acho que deu certo, deixa eu aqui fixar o tema. Deu Oi, Cíntia. certo, bom dia! Eu estava tendo Bom problemas dia. técnicos aqui de tecnologia, dava que não dava certo a Relaxa. transmissão. Eu falo que a tecnologia me trai todos os dias. Ei, é quase Mesmo igual quando a trabalhando com gente vai ela, toda hora ela me trai. quando a gente vai passar o cartão em algum lugar e sempre dá aquele frio no coração. Meu Deus, será que vai É passar? exatamente Eu vou isso. ficar morrendo de vergonha. É E aquela sensação de todas você falar as assim, sair de vezes casa cheio de cartão de crédito, cheio de aplicativo, mas não tem dinheiro no bolso. E agora? Ferrou, preciso do dinheiro. eu já passei por umas situações dessa também. Eu falo, Senhor, não é possível que isso daqui está acontecendo. É Mas isso. bom dia para você, É, bom dia. excelente dia, quinta-feira. Aqui no Mato Grosso, nós estamos aí com uma média de 40 graus. Então tá pegando fogo. Já foi até emitido aí um sinal de alerta para todo mundo, umidificador, temperatura, criança, então realmente o clima está muito quente. E falando em quente, o assunto que nós vamos falar hoje aqui também é um assunto quente, um assunto quentinho, que acho que aí acaba despertando muito interesse nas pessoas. Eu vou começar me apresentando para quem vai entrar, assistir depois. Eu sou Cíntia Bellini, sou advogada, professora, inquieta por natureza, apaixonada por coisas diferentes, amo ficar pesquisando, descobrindo novas coisas. E a minha convidada de hoje, a Aline, é uma pessoa super especial que eu já acompanho ela tem muito tempo. Acho que nós ainda não tínhamos feito uma live juntas, mas acredito que eu sei muito da Lilian e Lilian também deve saber muito de mim, porque a gente se acompanha e sempre vê o que está fazendo, onde que está indo, o que está acontecendo. E isso é muito legal. Eu brinquei outro dia, falei que quando chegar o momento da gente começar a viajar de novo, frequentar outros lugares, algumas pessoas, quando a gente encontrar e poder abraçar, vai ser como se a gente se conhecesse, talvez, não Há muito sei, tempo. de, É isso, de Cíntia. muito É isso. tempo, porque a gente partilhou muito da vida das pessoas. A gente sabe como onde que ela vai, o que que ela come, quantos filhos. A gente conhece muitos detalhes Exatamente. e isso acaba nos aproximando muito. Então eu vou aqui já abrir para você, Lilian, se apresente, fale aqui para nós quem você é, porque eu tô com muita expectativa para nossa conversa hoje. Ai, que bom estar aqui, gente. É exatamente o que você falou, assim. Eu estava conversando com a cliente na segunda-feira, que eu já conheço há 2 anos, e a gente nunca se viu, assim. Ela já, eu falo já, nas coisa de uns 15 dias, a gente estava tendo uma reunião à tarde, e ela falou assim, nossa, parece que a gente já é amiga de longa data, porque a gente conversando, falando sobre coisas do escritório, que não sei o quê, e a gente nunca se viu, assim. Ela procurou, começou a trabalhar, e ainda na época, quando eu tinha o projeto do Elas, depois começou a virou cliente da Legal Hack. Em resumo, já tem 2 anos ou mais, assim, que eu conheço a Cristina, ela é de Goiás. E assim, a gente nunca se viu. Ela falou exatamente a mesma coisa que você. Ela, tô doida pra voltar aos eventos. Ela falou assim, de preferência São Paulo, porque é a Hub, aí vem gente de tudo quanto é canto. E a gente vai se conhecer, porque tem muita gente que eu não conheço, mas parece que eu já conheço de muito tempo, sabe? Então é muito bom ter que também você também já acompanha o teu trabalho há bastante tempo. Como você falou, já lá de trás, eu já sabe que tem outra que fez projeto aqui, que já fez ali, que tem filho, que tá aqui, que tá aquilo outro, mas a gente nunca conseguiu se esbarrar numa live, né? Então, me apresentando, eu sou a Lilian Coelho, também sou advogada. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas você é advogada ou você é designer? Então, sou advogada e design por osmose, né? Porque assim, de tanto trabalhar nesse mundo de design, de tecnologia, eu falo que a gente já incorporou um pouquinho.
Mas sou advogada há 15 anos, já fiz de tudo um pouco dentro do direito. Já tive escritório de advocacia, já trabalhei contencioso, já fui assessora jurídica de Câmara Municipal, de Ministério Público, já estudei para concurso, quase fui promotora de justiça. Fiquei anos estudando, fazendo prova, até que falei, cara, eu não quero isso. As pessoas perguntam, mas você largou o concurso? Por quê? Porque eu quis. Porque eu vi que a veia empreendedora falava muito mais alto do que a vontade de ser servidora pública. E é isso que às vezes não entra na cabeça das pessoas, né? As pessoas, elas miram muito o concurso e esquecem que eles vão ser servidores públicos. Então, eu falei assim, eu não queria ser servidora pública, mesmo amando aquele cargo pelo qual eu estava estudando, que era o cargo para promotora de justiça, e amo ainda, mas não queria ser servidora pública, eu queria empreender. Então, eu decidi largar, falei, não, não quero, não vou continuar e vou ser empreendedora, que não é fácil, né? As pessoas vendem um mundo, assim, glamouroso, e eu falo, eu acabo com vários tabus, quando vem conversar, meia hora de conversa de Cabelo empreendedorismo comigo, eu boto... branco, Aqui, olheiras. ó. Eu mantenho o óculos, não botei nem a lente para não mostrar o que está aqui por trás, porque o negócio é tenso. Não é fácil, porém a gente gosta, né? É uma cachaça boa que a gente não consegue se libertar, então tá aqui. É isso, gente. Aí eu vou falar aí um pouquinho sobre a Legal Hack, mas se deixasse da corda, só eu falo, Cintia não conversa. Na verdade, são coisas e assuntos que fazem o nosso olho brilhar e o nosso coração disparar. E eu descobri que nós temos mais uma coisa em comum. Eu também tinha uma paixão pelo Ministério Público e lá eu estagiei 1 ano e 8 meses. Mas como eu venho de escritório de advocacia desde 2006, então aí já, né, já deu mais de 15 agora, o meu estágio ali foi divisor de águas para entender que o meu lugar era na advocacia, era fazendo outras coisas. E hoje, quando eu até penso para tudo que eu faço, às vezes eu não me encaixo só como uma advogada. A gente às vezes se define, sou isso, sou aquilo outro, mas alguns papéis eles estão tão interligados, entrelaçados, que às Exatamente. vezes eu me vejo muito mais na função, não sei, de uma consultora, de uma empreendedora, ou na minha função de mãe, nas outras funções que eu exerço, do que propriamente na função advogada, que aí você não sabe se você é, se você está, se eu É. sou, porque tá tudo muito interligado. E é gostoso, e eu não sei, Lilian, mas eu vejo assim, ó. Todas essas experiências que eu passei ao longo da minha vida, seja lá no escritório, passando por todos os departamentos, trabalhando em órgão público, isso hoje faz com que a gente tenha uma bagagem, às vezes, para a gente olhar para trás e aproveitar tudo isso, porque nenhuma experiência é perdida. Eu lembro sempre de um Com exemplo de um certeza. aluno que trabalhava no setor de arquivo do fórum. E aí ele brincava comigo que quando ele falava para alguém que ele estagiava e alguém falava que era do setor de arquivo, que sempre era motivo de piada. É claro que agora com os processos digitais, talvez o arquivo ainda é necessário, né? E aqui a gente ainda está passando pelo processo de Uhum. digitalização, mesmo que desde 2011 a gente tem aqui ProJude, PJE e tudo mais, mas a gente ainda precisa. Mas essa experiência que ele teve lá, você consegue encaixar isso em outras áreas, naquilo que Com você faz. certeza. E é isso que deixa o mundo rico. Então não tem nada que a gente fez. Olha, o contencioso e o corporativo traz muita experiência. A gente consegue, Muito. quando depois você vai atender um cliente, você entende realmente o que ele está te trazendo. Você consegue ser aquele pilar de sustentação da empresa, do cliente, do negócio dele. Então, eu acho que isso é Exato. muito rico. Hoje, se a minha filha chegasse aqui com 18 anos e falasse assim, mãe, não sei o que fazer. Falo, minha filha, você não vai fazer faculdade, não, você vai trabalhar. Vai trabalhar, vai trabalhar num lugar. Se eu Vai tiver viver, né? Vai viver oportunidade de viver experiências. isso, vai Com viver certeza. experiências. Eu acho É, que essa é a chave. Vai viver é, experiências. Porque aí você entra numa faculdade que, em tese, te abre um leque de opções, mas que isso é uma grande mentira. Não abre leque de opções coisa nenhuma. Porque se você entra perdido lá dentro, você vai fazer uma faculdade que você precisa ser o protagonista do seu processo de conhecimento e você, às vezes, não entende isso durante a faculdade. vai sair mais Você perdido do que forma. você entrou. Hã? Vai sair mais perdido do que você entrou. E um peso e uma cobrança nas É, costas que você não aguenta. Que nem todo mundo consegue lidar com isso, porque antes a gente não falava em saúde mental, em ter equilíbrio, exatamente. a gente tinha que trabalhar, tinha que produzir. Sair 10 horas do escritório era tipo sinal de orgulho. Hoje você repensa, será que sair 10 horas do escritório é porque de fato teve uma urgência, é má organização, é procrastinação? O que que é? O que que está acontecendo? Isso. Eu Então, eu acho falo que isso que casa muito com o que a gente vai falar hoje.
Eu falo que hoje o que faz a diferença num profissional, né? O que você diferencia um profissional júnior, pleno e sênior, que até pouco tempo atrás era o diploma, ou era quantas pós-graduações, mestrados ou doutorados ou títulos você tinha. Não que isso ficou esquecido, né? A gente ainda vive numa sociedade que valoriza muito o título. Mas o que diferencia um profissional que vai se destacar numa carreira ou outra é aquele conceito do lifelong learning, né? Você vai passar o resto da sua vida aprendendo e você percebe o que aquele profissional adquiriu de experiência de tudo, né? Lá o profissional inteiro, tantas experiências técnicas, né? De graduação, de pós, do que é que seja, mas e as outras habilidades que você tem? Isso aí é experiência de vida, é bater cabeça, é passar por diversas áreas distintas. Hoje eu falo, eu até vivo tendo essa conversa com meu marido aqui, que eu falo que o aprendizado de gerenciar uma empresa, eu nunca tinha vivido isso na vida. Assim, você gerenciar um escritório, mas você gerenciar uma empresa, gestão de pessoas, fluxo de caixa, entender estratégia de negócio, marketing, a multidisciplinariedade hoje é o que está fazendo a diferença num profissional. Então, assim, você pode ser muito bom no que você faz, muito bom. Eu conheço pessoas maravilhosas tecnicamente em várias áreas, mas se ela não consegue ter uma visão ampla do que está ao redor dela, ela só vai ser muito bom, mas ela não vai ser reconhecida. Então, você tem que entender de marketing digital, você tem que entender de finanças, você tem que entender de gestão de pessoas, porque se você contratar alguém para trabalhar contigo, você tem que ver como que você vai lidar com aquele ser humano, como é que você vai absorver as habilidades e as experiências dele se você não sabe lidar com ele. Então, é o que você falou, é muito mais do que advogado. Então, assim, eu sou advogada por formação, eu tenho a minha carteira, eu tenho a OAB, sou advogada, tenho todo o meu conhecimento jurídico, mas hoje, na minha vida, utilizando o meu conhecimento jurídico, eu preciso de muito mais coisas, eu preciso de muito mais habilidades para conseguir lidar com isso tudo. E realmente estudar design, né? Entender o que era o mundo do design, isso foi uma virada de chave na minha vida, assim, literalmente. Sabe quando você fica assim, tipo, eu preciso ir, mas aí de repente vem, tum, aí vem o estalinho e você fala, é ali. Aí você enxerga o caminho, sabe? Para onde você vai. E é mais ou menos isso. Eu percebi que não adiantava só ficar me capacitando dentro do eixo do direito, né? Ficar naquele eixo ali, você faz uma pós, uma especialização, um mestrado, um doutorado. Aí você é muito bom, você tem o título pós-doc. Mas e o resto? E aí, como que você lida com um funcionário que chega para você e que fala, eu não estou conseguindo desenvolver porque eu não estou me dando bem com o outro e porque não sei o quê. Aí você precisa ter uma estratégia de caixa para você resolver um outro problema. Então, são habilidades que a gente precisa ser multidisciplinar e que a gente precisa enxergar que nem todas as respostas vão estar só dentro do direito. E o direito, a gente criou um clã, né? A gente criou ali um mundinho onde só a gente vive, só a gente fala aquela língua, só a gente escreve daquele jeito. Mas existem vários outros profissionais que podem ajudar a gente e que a gente precisa estar abertos a ouvir essas pessoas, a conversar com um psicólogo se você não está bem, se a sua mente não está boa e você precisa estar bem para poder gerenciar o seu dia, a conversar com uma pessoa que entende de gestão de tempo, um administrador, um profissional de marketing que vai te dar dicas de como que você vai gerenciar a sua carreira. Então, essa multidisciplinariedade é a grande diferença. E você aplicar isso na prática também, né? E a gente já começar a falar sobre o visual law, como é que a gente usa essa multidisciplinariedade para aplicar isso aí na prática, né? É legal ver isso quando a gente passa por esse processo de transformação, porque quando a gente vai falar de qualquer nova solução ou algo que pode, de alguma forma, potencializar o que a gente faz, de fato, a gente precisa ter passado por esse processo. A gente Com precisa ter certeza. vivenciado isso. E é legal, e hoje eu vejo o quanto mais eu estudo de outras áreas, mais eu bebo de outras fontes, mais rico e mais Com certeza. específico, mais singular se torna aquilo que eu tenho a oferecer para o meu cliente como produto e como serviço. Porque eu sou uma pessoa que tem uma visão de mundo, né? O pessoal que é mais da área científica fala que é o ensaio da arte. É quase isso. A gente consegue ir bebendo e bebendo e pegando outros conhecimentos ao ponto da gente ter um conhecimento crítico, da gente ter uma Exatamente. opinião, a gente conseguir falar sobre aquilo. E quando você fala em design, eu quero muito ouvir você. O meu primeiro contato que eu tive com a palavra legal design foi em 2019, então foi recente, acho que tem sido recente para todo mundo, e eu não tinha compreendido. E olha só, agora eu vou confessar uma coisa para você aqui que vai ficar, mas tudo bem, a gente está na vida para aprender e errar. E eu, né, na minha, nossa, tô super entendi o que é legal design.
Eu faço legal design pensando comigo, e fui conversar com uma pessoa e ela falou assim, tá, mas como que você faz legal design? Aí eu expliquei, ele falou assim, olha, eu Tá acho que longe disso. você não entendeu o que é legal design, não é isso que você tá fazendo. E aí, o que eu estava imaginando na minha cabeça? Que só a questão da transformação do documento, que isso era o legal design. Não, querida Cíntia, não tem nada a ver com isso, minha filha. Então, isso daqui é a ponta do iceberg que pega lá o Visual Exatamente. e você já vai explicar pra gente. Mas aí eu fui fazer um curso de design thinking, de cocriação. E aí eu fui entender o porquê do design thinking, qual que era a finalidade dele, e aí eu comecei a repensar. Eu fiquei aqui no escritório, Lilian, com uma proposta para ser encaminhada para os clientes, e essa proposta demorou quase 7 meses para ela ser finalizada. Porque quando você está fazendo algo que é novo, que precisa de outras pessoas, claro, se a gente vai para um SW, a gente sabe que em uma semana a gente consegue fazer um Com MVP e botar o certeza. trem para É. rodar. Mas eu senti uma dificuldade tão grande aqui, porque a gente tinha que desenvolver outras habilidades, que a gente não tinha pessoas com tudo isso na equipe. Então a gente foi atrás de entender do design, a gente foi atrás de entender a questão da linguagem, a gente foi atrás de entender o que, que era o problema. E aí, quando a gente fez a primeira validação disso, foi o ó, né? Porque eu achei que a gente estava arrasando. Não, nós não estávamos arrasando. E o cliente não entendeu nada, não era nada daquilo, não era nada. E a gente voltou. Só que aí, a partir do momento que a gente se arriscou e que a gente falou, tá, isso daqui foi a primeira, e agora vamos encontrar o ponto de melhoria e vamos. Eu sei que depois de mais ou menos aí 8 meses, com todo esse processo, nós começamos a encaminhar esse modelo de proposta para os clientes, que aí sim, a gente utilizou realmente, vamos colocar a metodologia, a ferramenta, você vai explicar como que você entende isso pra gente. Uhum. E quando os clientes começaram a dar um feedback, e alguns participaram desse processo, foi muito interessante, porque começou a entrar dinheiro dentro do escritório disso que a gente tinha feito. Então, essa minha experiência fez com que eu me arriscasse mais. E hoje eu tento, assim, não ter uma visão romantizada. Sim. Gente, ícone na peça, cor. Não, isso daí não é nada Isso disso. é a É outra cerejinha, é a coisa. cobertura do bolo, assim, né? Eu É, tenho uma amiga que é confeiteira, que é eu falo, é minha grande referência de empreendedora hoje é ela, e eu falo que ela conseguiu revolucionar o trabalho dela como confeiteira, porque ela fala, eu não vendo um bolo, eu sempre falo isso para ela. O bolo, ele é bonito, ele é lindo, ele realmente chama atenção, mas o que que tem ao redor daquilo ali, né? O que que eu proporciono com aquilo ali? O que que eu entrego com aquele bolo, né? Eu estou entregando muito mais. Eu estou entregando um presente, uma sensação boa, um resultado interessante, e aquilo, de uma maneira geral, agrega valor no teu trabalho. Então, hoje eu vejo as pessoas muito preocupadas, e isso é super normal, é super comum. Isso que você relatou é normal. Tudo que é inovador, né? Inovação se faz com pessoas, né? Então, são seres humanos. Tudo que é inovação causa estranheza, é hype, todo mundo quer viver aquilo, todo mundo. É como se você se sentisse fora da bolha, né? Não, mas eu tenho que falar que eu faço visual, eu tenho que dizer que aqui tem que visual, eu tenho que botar um ícone em algum lugar para todo mundo achar que eu também estou no momento, porque senão eu vou estar fora do negócio. Então é normal, a gente viveu esse boom também quando teve a LGPD e todo mundo não, todo mundo começou a colocar. Aí eu falava assim, daqui a pouco vai faltar espaço na plaquinha de entrada do escritório, né? Porque é civil, trabalhista, previdenciária, LGPD, visual, é tanta coisa, e as pessoas para viverem aquele mundo e não se sentirem fora do que está sendo vivenciado, elas entram naquilo ali. E aí você começa a ouvir várias opiniões, opiniões a favor, opinião contra. Gente, isso é normal, a polarização é comum, isso é democrático. O que a gente tem que ter a responsabilidade é de buscar a fonte adequada, entender. Quando eu comecei a estudar sobre a aplicação de design no direito, né, até contando um pouquinho da história, eu decidi me especializar em assessoria jurídica para startups, que são empresas de tecnologia, 6 anos atrás. E eu falei assim, eu gosto, já gostava desse meio, já gostava de empresas de tecnologia, mas não consegui enxergar a advocacia, eu nem gosto da palavra tradicional, mas é muito mais didático, não consegui enxergar a advocacia tradicional prestando o serviço que aquele público, o startupeiro, digamos assim, precisava. Eles tinham algumas necessidades específicas que a advocacia tradicional talvez não estivesse preenchendo. Assim como qualquer outra área da advocacia. Se você for olhar, às vezes, o teu nicho de atuação, família, civil, previdenciário, cada público, cada pessoa, ele tem uma peculiaridade específica. Então, aquele público que eu estava, e olha que eu nem pensava em design, nada disso. Eu simplesmente olhei para aquele público, eles começaram a me trazer algumas dores que eu falei assim, poxa, do jeito que eu advogo hoje, do jeito que eu presto meu serviço hoje, não está encaixando, não está tendo match, porque não está vindo dinheiro. Falei, alguma coisa está errada, a gente precisa rever.
E aí comecei a entender, conversar mais com eles, né? Ouvir muito mais, exercer a escuta ativa, né? E é aí que entra o design, que depois que eu fui descobrir que eu estava fazendo legal design. Mas até então estava fazendo tudo de uma forma muito orgânica. Eu comecei a ouvir mais. Eu me tornei muito amiga de boa parte dos meus clientes, né? E a primeira grande mudança que eu fiz foi ir trabalhar perto deles. Eu me aproximei dos meus clientes, então eu fui me instalar no coworking e ouvi, conversar com eles. E ao começar a ouvir, eles começaram a me ver de uma forma não tinha uma barreira, sabe? Não tinha aquela separação, tipo, a doutora tá aqui e eu tô aqui. A gente terminava o dia na chopeira batendo papo. Então, assim, quando eu via, era como se eu participasse do time. Eles sentiam uma confiança muito grande em mim e acabavam até criticando meu trabalho, falando assim, dessa maneira que você faz tá bom, não. Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Aquilo era um feedback para eu começar a falar assim, pô, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa que vai ser mais acessível para o meu cliente. E aí, automaticamente, eu fui melhorando, tal, até que um dia, à noite, numa pesquisa minha, eu descobri, jogando na internet, eu falei assim, como melhorar... Comecei a jogar um monte de frases. Como melhorar problemas na advocacia, como tornar a advocacia mais acessível. Eu sei que um dia eu caí num site do Legal Design Lab, do Laboratório de Legal Design da Universidade de Stanford, e aí eu passei uma madrugada, assim, tipo assim, até 3, 4 horas da manhã, futucando aquele site. Falei, cara, que é isso? O que essa mulher tá falando, né? E assim, o legal design, né, a aplicação de design dentro do direito já tem muitos anos, assim, mais de 20 anos. Mas não se usava essa expressão e não tinha sido tão difundido quanto foi com a Margaret, que é essa professora da Universidade de Stanford, ela é professora de direito, e ela começou a fazer algumas cadeiras na faculdade, no campus de design, e começou a observar a forma como os designers resolviam problemas. Nós, advogados, de uma maneira genérica, a gente resolve problemas. Eu nem gosto de utilizar esse título, somos solucionador de problemas. Eu acho isso horrível. A gente tem que ser viabilizador de solução. Mas as pessoas chegam para a gente com problemas. Elas te batem na sua porta e falam assim, doutor, eu tenho um problema. E aí a gente vai ter que resolver. Só que a gente está acostumado a resolver o problema de uma maneira. Então a gente está acostumado, o cliente chegou, qual é o problema? Eu vou buscar na lei qual é a solução e vou aplicar. Então a gente tira o cliente do centro e a gente coloca a lei no centro. Então, a lei que tem que se encaixar no cliente e não o inverso. Só que direito é reflexo da sociedade. Então, a Margaret começou a observar aquilo e falou assim: poxa, esse pessoal, eles resolvem problemas de uma forma diferente. Eu gosto sempre de usar o exemplo, às vezes, de um móvel, né? Uma cadeira. Quando eu comecei a estudar design, gente, eu também achava que era só fazer coisa bonita, design de interior, deixar a parede, né? E aí, o design, por exemplo, ele vai desenvolver uma cadeira e ele pensa em quem vai sentar. Quem vai sentar ali? Como que a pessoa vai sentar? Essa cadeira encosta, ela dá altura para a mesa, ela é ergonômica, e ela bota a pessoa e fala, senta aí, e vê se esse troço está funcionando para você. Enquanto a pessoa fala, tá desconfortável, ele vai tentando melhorar. Tá desconfortável, ele vai tentando melhorar. E é exatamente essa forma de pensar dos designers, o famoso design thinking, né, a forma de pensar, que a gente decidiu transportar para dentro do direito. Então a Margaret começou a difundir isso, criou o laboratório de design de Stanford, começou a falar em formas da gente aplicar design dentro do direito. E como que a gente faz isso de uma maneira prática? Primeiro, design é uma ciência social aplicada como qualquer outra. Assim como o direito, onde a gente está lá na universidade e a gente faz toda a parte básica e a gente tem civil, processo civil, penal, trabalhista, tributário, o design ele também tem várias sub-áreas. Design de informação, design de interação, design gráfico. Existem formas diferentes de você solucionar um problema dentro da faculdade de design. A gente pegou essas formas e decidiu aplicar dentro do direito. Como que a gente vai fazer isso? E aí a gente decidiu utilizar uma das metodologias mais comuns lá dentro, que é o design thinking. Então, o legal design, para início de conversa, não é design thinking. Porém, o design thinking é a metodologia mais utilizada. Então, como que funciona esse processo, né? Para a gente realmente chegar em uma solução. A primeira coisa, não é fazer documentos bonitos, não é só deixar as coisas bonitas. Legal design é você redesenhar o serviço jurídico com foco em quem vai utilizar. Quem vai usar aquele serviço jurídico? Não importa quem seja. Qual é o serviço jurídico que está sendo prestado? É uma audiência? É um processo eletrônico? É um escritório de advocacia? É um documento? Qual é o serviço jurídico que está sendo prestado? Como que eu vou redesenhar, repensar na forma como esse serviço está sendo oferecido, com foco em quem vai utilizar? E aí o legal design ele é muito amplo. Citando os exemplos. Como é que eu repenso a estrutura de uma sala de audiência para ela se tornar mais empática, por exemplo? Gente, a sala de audiência não é nada convidativa. Tudo bem que agora a gente está no formato online. Mas eu fico imaginando uma audiência de direito de família com as partes que se odeiam. E tá um de frente para o outro, tendo que discutir aquilo ali. Por que a gente não repensa uma sala de audiência conversando com um psicólogo, que é que tem mais acostumado a lidar com conflitos? Por que a gente não repensa a estrutura de um escritório de advocacia
para o tipo de cliente que vai entrar ali. Eu sempre cito o exemplo dos idosos, né? Pessoas, você advoga na área previdenciária, por exemplo. Então, uma pessoa idosa, ela tem as peculiaridades dela. Você vai ter um público majoritariamente idoso, que está requerendo um benefício. Então, você, desde o momento que você vai instalar o seu escritório, você tem que pensar nessa pessoa. Onde é que vai ficar o meu escritório? Tem acessibilidade? Dá para parar a condução? Tem rampa? Tem elevador? A pessoa vai conseguir chegar? Tudo isso vai melhorando a experiência daquela pessoa com o serviço e você vai entendendo mais qual é a necessidade dela. Por exemplo, eu coordenei durante um ano e pouco o núcleo de Legal Design e Visual Law de um escritório especializado em direito de startups, que foi oferecendo aí mais advogados, de onde inclusive surgiu a Legal Hack, e a gente desenvolveu todo o projeto do escritório pensando no público que ia entrar ali. Era o startupeiro. Então, a gente montou um escritório onde o ambiente era uma espécie de coworking. Então, ele chegava e sentava, tem sala de descompressão, tem fliperama. Ah, todo escritório de advocacia tem que ter fliperama? Não, gente. Óbvio que não. Porque se o teu cliente é idoso e ele não sabe nem o que é fliperama, para que você vai colocar aquilo ali? Então, o legal design é você pensar no serviço jurídico com a ótica de quem vai utilizar. Qual é a diferença disso para o visual law, Lilia? Uma das formas da gente utilizar, né, oferecer o serviço jurídico são os documentos. A gente fala através de documentos. A gente tem a fala, né, oralizada lá nas audiências, nas conversas que a gente tem com os juízes, mas a gente utiliza muito documento. Petição, relatório, contrato, parecer. A gente se comunica através dos documentos. Sendo que a gente passa para os documentos exatamente a maneira como a gente fala. De uma forma rebuscada, fala advogado, fala para advogado, se comunica com o advogado. Então, como que a gente bota esses documentos de uma maneira que a pessoa que vai utilizar entenda? Então, é o que eu falo, aí é que está o feeling do negócio. Se eu estou preparando, elaborando uma petição para um juiz, para um magistrado, ele fala a mesma língua que eu. Então, não adianta eu encher de purpurina e cor, porque talvez ele vai falar assim, cara, por que você fez isso? Eu já estou entendendo o que você está escrevendo. Então, só faz sentido você melhorar aquela comunicação se é um tema que não é habitual para o juiz. Por exemplo, um juiz de vara única, ele é obrigado a entender de tudo, porque ele atua em tudo, de família a penal. E você chega lá com um tema absurdamente complexo, sei lá, direito bancário. Cara, a prioridade dele vai ser réu preso e pensão alimentícia. Ele tem criança para alimentar e réu para botar na rua. Ele não vai perder tempo tentando entender aquela situação complexa que você trouxe. É a obrigação sua desmistificar aquilo ali. Porque se você não desmistificar a comunicação, você vai ter um ruído. E, obviamente, que a sua petição vai dar mais trabalho para ele. Então, é a gente melhorar a comunicação daquilo ali. Porém, se é uma causa que eu já tô, cara, causa de juizado, já entrei várias vezes, o juiz já sabe que é uma causa repetitiva, só faz sentido eu aplicar o visual law se for para reverter o resultado daquilo ali. Por exemplo, a gente teve um caso aqui na Legal Rec de cartão de crédito consignado super batido, um escritório que fazia defesa para o Banco BMG, e ele chegou para a gente e falou assim: olha, eu tenho 100% de improcedência nessa causa, eu não ganhei nada. Essa carteira já é considerada perdida. O que vocês podem fazer para reverter? A gente sentou, começou a conversar, montamos todo um projeto, e depois da gente analisar quais seriam os elementos que poderiam entrar ali para poder melhorar aquela comunicação, a gente percebeu que o entrave, a gente mapeou várias sentenças, mapeamos os argumentos e a gente viu que o juiz basicamente não entendia a diferença entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado. Então falou, vamos pensar como explicar isso de uma forma diferente. Porque a gente está explicando em texto e ele não está entendendo. E aí a gente começou a criar vários infográficos no meio da peça para o juiz entender aquilo de uma forma diferente. Em resumo, aumentamos o índice de procedência parcial e o número de acordos. Então, só faz sentido eu aplicar aquilo se eu tenho um resultado por trás. Então, as pessoas hoje estão utilizando os recursos assim, totalmente aleatório. Aleatórios, e eu acho assim, Lilian, o que você falou, para mim faz muito sentido. Duas coisas. Você utilizar, né, o legal design, o visual law, como uma forma de encontrar soluções e principalmente é para você comunicar. E nós, enquanto advogados, empreendedores, a gente comunica a todo momento. A nossa expressão comunica, a nossa roupa comunica, a nossa petição, o nosso contrato, o nosso escritório, ele comunica. Então, a gente precisa também, às vezes, analisar se aquilo que a gente está comunicando está de acordo com aquilo que eu faço. E é legal, principalmente quando a gente fala para o pessoal de startup, não adianta, enquanto advogado, você querer ter uma cartela de clientes ou querer chegar naquele público-alvo se você não comunica com eles. Então, não significa... E aí também, né? Ah, mas então eu vou precisar... a startup, então tem que ter uma piscina de bolinha colorida. Não! Mas eles querem uma solução rápida, eles querem errar logo, querem colocar o negócio para rodar.
E aí, se a gente vai para uma conversa cheia de rodeios e de não, a gente tira principalmente essa questão da linguagem, que acaba sendo um fator de impedimento e de separação. Eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina no mestrado de letras e a disciplina era variação linguística. E aí ela falava sobre sociolinguística. Essa disciplina, para mim, foram assim, 6 meses. E eu já fiz o projeto de mestrado e tudo mais. Mas essa disciplina, ela tem tudo tão a ver com legal design e com, assim, quando eu começava a estudar a questão da linguagem, da origem, eu falava, gente Exatamente. do céu, e as coisas casam. Só que Total. também precisa essa percepção nossa. A gente às vezes precisa, enquanto está assistindo um filme, está ouvindo uma música, a gente está pronto e está aberto para também pensar diferente. Sim. A também E, sair do óbvio. A sair do isso. óbvio. Eu sou meia maluca. Eu tenho vários cadernos de anotação, por mais que eu seja totalmente digital, mas assim, eu acho que eu tô no meu quinto caderno de anotação. Eles ficam na minha bolsa, eu fico no escritório e às vezes aí eu tô e vem um negócio na minha cabeça e eu falo, eu não posso esquecer disso. Isso. Eu vou lá, anoto aquela frase, aquilo que veio e eu sei que depois isso vai fazer sentido em algum lugar. Hoje eu não coloco mais limite na minha imaginação. Minha Não, imaginação, não ela não deve. É. tem limite. Ela é livre, ela pode pensar o que ela quer. Se eu vou aplicar isso, se eu vou falar para alguém, é outra É. história. A Mas gente tem ela, que se eu dou permitir isso. asa. A gente tem que se permitir a multidisciplinariedade para você sair da caixa, sabe? Eu falo que a virada de chave para mim foi quando eu me permiti frequentar eventos que não fossem só de direito, fazer cursos que não eram relacionados só a direito. Óbvio que a gente sempre sempre vai ter a aprender na nossa área. Com certeza, a gente vai estar sempre tendo que se especializar. Eu falo que advogado vai estudar pro resto da vida, qualquer carreira vai estudar pro resto da vida. Mas você vai estar sempre estudando, porque, principalmente o direito, que está sempre se renovando, tem sempre novas leis, Já é o você vai estar feijão sempre com se arroz, né? atualizando, É o né? feijão com Pois arroz é, estudar mas você direito. precisa estudar o restante, você precisa estar antenado com as outras coisas. Eu falo, como é que pode um advogado de direito de família não participar de eventos e não coletar, se informar com conteúdo de psicologia, gente? É totalmente antenado. Vai estudar gestão positiva de conflitos, vai estudar qualquer outra coisa, porque isso está, de uma certa maneira, linkado com a área que você vai estar atuando. Então você tem que enxergar além da caixinha que você vive. Senão você só vai estar sempre estudando sobre aquela área específica que você está atuando. E aí você não tem como pensar diferente se você está sempre fazendo as mesmas coisas. Você não tem como ter ideias diferentes se você está sempre convivendo com os mesmos tipos de pessoas. Então a gente precisa ter esse contato, ainda né, no período presencial, e hoje eu continuo no online, mas eu estava sempre me infiltrando em eventos que não tinham absolutamente nada a ver com direito. Para o meu público específico, que era o público startupeiro, eu estava em evento de tecnologia, estava em várias coisas. Eu falo, entende quem é o seu público. E esse é o foco do legal design e do visual law. Você não sai do lugar, você não consegue resultado se você não entende para quem que você está se comunicando. Primeira coisa, né? Ele tem três pilares: é empatia, colaboração e experimentação. Então, empatia é o famoso se colocar no lugar do outro, é entender quem é a pessoa para quem você está se comunicando. Se você não entende quem é essa pessoa, você vai dar um tiro no pé. Isso é fato. Você vai usar a cor errada, você vai usar o ícone errado, você vai escrever de forma errada, e aí, obviamente, que aquilo não vai dar certo. Então, hoje, em todos os projetos de legal design e visual law, a gente estabelece métricas. O que que eu quero alcançar com isso? Para que que eu vou aplicar visual law? Por que que eu vou aplicar visual law na minha procuração? Senão é um papel timbrado, gente, não é visual law. Você vai procurar uma boa agência, vai fazer um papel timbrado bonito, vai ter uma logo, vai ter uma cor e ele vai resolver. Para que que você vai aplicar visual law na sua procuração? Por exemplo, tem casos em que cliente procura a gente, escritórios grandes, principalmente contencioso de massa, que as procurações têm 20 páginas. As procurações são gigantes, então você precisa pensar numa forma de dispor melhor aquela procuração para que, por exemplo, numa hora de uma audiência, ou que você precise localizar rápido o nome de uma pessoa, ou tirar um nome de uma pessoa, porque tem uma rotatividade muito grande nesses escritórios, aquilo seja fácil. Então, às vezes, você vai para uma audiência, doutor, só está nos autos? Estou. Peraí, excelência. Aí vai, rola o mouse e vamos catar meu nome ali. Então, às vezes, a gente tem que pensar em formas diferentes de resolver aquele problema. Mas se você só tem você é único, você é autônomo, você está no seu escritório, só tem seu nome na procuração. Você vai aplicar visual law em que ali, pelo amor de Deus? Vai botar o que ali? Não, vou botar um ícone para dizer que eu sou advogado. Pelo amor de Deus, gente, isso é básico. Então, assim, só faz sentido a gente aplicar quando a gente precisa melhorar a comunicação para aquela pessoa. Por exemplo, às vezes tem um honorário, um contrato de honorários já muito bem feito, muito bem organizado, uma linguagem clara, mas às vezes tem uma cláusula aí que a pessoa não entende. Eu sempre cito o exemplo da cláusula de sucumbência.
Cara, quem não é da área jurídica, não é uma coisa simples de você explicar o horário de sucumbência. Não é simples. E às vezes a pessoa acha que na primeira conversa ali na contratação já explicou e já resolveu o problema. Se aquilo não estiver claro no contrato, vai demorar 2, 3 anos no teu processo. Quando o dinheiro sair, a parte vai voltar e falar, doutor, meu dinheiro saiu lá. Ó. Não, meu filho, não é seu, é meu. É meu, é seu, é seu, é meu. Começa a briga. A primeira coisa que ele vai fazer é olhando o contrato. Se ele não entender, gerou o conflito. Então, assim, se aquilo não está claro, a pessoa é nossa obrigação dar clareza, senão a gente não tem como cobrar. E isso em tudo, gente, nos contratos, nas petições, nos relatórios. Então, como que é aplicar visual law? É aplicar recursos Uhum. visuais, gráficos de comunicação, do que para melhorar a comunicação, para tornar a comunicação mais acessível para quem vai ler. Então, hoje a gente precisa ter algumas premissas na cabeça. A gente precisa, primeiro, ter consciência de que o usuário do serviço jurídico é uma pessoa como qualquer outra. É como a gente, mesmo sendo um juiz, mesmo sendo um desembargador, qualquer pessoa. A diferença é que o juiz e o desembargador, ele entende a mesma linguagem que a gente fala. Mas, por exemplo, eu estou redigindo um contrato de locação. As pessoas não necessariamente são advogados. Pode acontecer do locador ser advogado, mas se eu estou redigindo um contrato de locação para duas partes que não são advogados, locador e locatário não são advogados, eu tenho que pensar muito na forma como eu vou escrever aquilo ali, porque precisa estar claro para eles. Precisa estar claro quais são as taxas, qual é o valor, como é que vai rescindir, se pode fazer obra, se não pode fazer obra. Essas informações precisam estar claras, porque se não tiver claro, vai gerar problema. Então, eu preciso primeiro entender quem são as partes, entender se faz sentido eu utilizar uma escrita mais clara se a pessoa for analfabeta. Então não adianta escrever, você vai ter que pensar numa forma de redigir aquele contrato de uma outra maneira, usar um ícone. Então, quando a gente entende, a gente vê qual é o recurso adequado para poder utilizar ali. E deixa de. E as pessoas perguntam, né? Que é o tema da nossa live. Ah, é uma tendência? Óbvio, só não é hype, né? A tendência é óbvio, porque já está todo mundo adotando, né? Não dá mais para fugir, porque a pandemia, principalmente, né? Ela acelerou algo que já era previsível, né? O usuário, as pessoas, eles estão tendo acesso, a gente ficou muito mais preso em casa, então a gente a gente precisou, né? Explorar muito mais o uso da internet para comprar, para se comunicar, para trabalhar. E a internet, os sites, os blogs, as redes sociais, eles já estão há anos-luz da gente. Eles já têm especialistas em UX, em experiência do usuário, há muito tempo. O Google, desde que o mundo é mundo, já aplica design. O Facebook, desde que o mundo é mundo, já aplica design. E o que que é aplicar design? É entender quem é a pessoa que vai entrar naquele site. Então, eles utilizam técnicas para você te induzir a comprar, né? Uma plataforma lá de e-commerce, por que que o carrinho está no lado superior direito? Porque o olho da gente, quando olha para uma tela de computador, tende a olhar para o lado superior direito. Então, assim, tem algumas técnicas que eles utilizam, o uso de determinadas cores para chamar a sua atenção, o tipo de fonte de acordo com aquele público. Um público mais jovem gosta de uma fonte, um público mais idoso gosta de outra fonte. Então, técnicas que essas interfaces já utilizam e que a gente é completamente rendido a elas, porque a gente entra na rede social. O brasileiro é o público que mais utiliza o Instagram no mundo. A gente chega a usar abrir 86 vezes por dia o Instagram. Então a gente consome muito rede social e essas redes sociais se comunicam com a gente de uma forma. Aí, todas essas pessoas que utilizam esse serviço também são nossos clientes, porque é a pessoa que comprou um negócio na internet, que não entregou e que vai bater no teu escritório e fala, doutor, não entregaram lá o presente do meu filho de aniversário. É a pessoa que tentou, sei lá, fazer uma videoconferência de uma reunião e agora o Zoom deu boom e aí ele vai tentar entrar em contato com você para entrar com a ação. Então, eles estão acostumados, aí de repente você chega lá com um documento jurídico. Então, tá aqui, ó, meu contrato de honorários, tá aqui a minha petição, a pessoa não entende nada, gente. Então, hoje, a gente está interagindo cada vez mais com a tela de um computador. E não necessariamente a gente continua, eu falo, a gente, ao longo dos anos, a gente mudou a ferramenta, mas continua com o mesmo conteúdo, né? A gente escrevia com a caneta de pena, depois a gente foi para a máquina de escrever, agora a gente está no computador. Agora eu vejo advogado querendo aprender a mexer no Illustrator, no Corel, na ferramenta, seja lá qual for de design, mas continua fazendo a mesma coisa. Aí o cliente chega na empresa e fala assim: ah, porque eu queria aplicar Visual Law aqui no meu contrato. Ah, beleza. Aí você vem com várias soluções, tal, várias coisas interessantes para poder fazer. Aí a pessoa, mas pode deixar do jeito tradicional? Eu só queria botar uma cor. Aí eu falo assim, então tá bom, então procura uma gráfica e faz um papel timbrado. Porque assim, a gente precisa se comunicar de uma forma diferente, senão você só está mudando a ferramenta. E aí os alunos chegam no nosso curso, aí falando assim, eu quero aprender a ferramenta, quero aprender a ferramenta, quero aprender a ferramenta. Aí na primeira aula sai frustrado, porque eu falo, você vai aprender na quarta. Porque primeiro você tem que saber o que você vai fazer com essa ferramenta, senão você só vai investir dinheiro.
Vai olhar lá pro Canva, pro Illustrator, sei lá qual que for, e fala, cara, eu vou botar o que aqui, pelo amor de Deus. Sabe o que vai fazer? Vai copiar a petição que tem no Word, vai transportar para a ferramenta, aí vai falar assim, ah, agora deixa eu olhar, deixa eu botar uma cor, tá muito cinza, muito preto, vou botar uma cor. Aí começa, bota uma cor aqui, bota outra cor ali. Ah, onde está falando dinheiro, eu vou botar um cifrão. Acho que vai resolver minha vida. Vou botar um cifrão aqui. Vou colocar um retângulo para poder destacar um negócio. Por que se aquilo ali às vezes não tinha dúvida? Então, essa aplicação, né, do Visual Law, do Legal Design, é fundamental que você entenda para quem você está se comunicando, porque isso vai fazer toda a diferença, inclusive para você pensar se vai tem sentido ou não você aplicar o Visual Law ali. Então, é uma tendência que já está. Eu falo que 2020, 2019 se começou a falar aqui no Brasil, 2020 foi um ano que difundiu muito o tema e 2021 só se fala nisso. Só se fala nisso. Todo mundo só quer aplicar, Visual quer aplicar legal design, por quê? Porque as pessoas querem informação rápido. A gente tem muita informação, a gente quer entender rápido as coisas, a gente quer fazer logo as coisas. Todo mundo quer isso, sabe? As pessoas querem agilidade nas negociações. A gente já aplicou Visual Law aqui num contrato de uma empresa que eles demoravam 3 meses para ter a assinatura do contrato. E depois que a gente fez a aplicação, passou a ser assinado em 3 dias, né? A conversão foi absurda. Até um case muito interessante, que é uma empresa de gamificação para escolas. Eles têm uma ferramenta que é para os alunos aprenderem determinadas disciplinas mais complexas jogando, né? E quem era o usuário desse contrato? Eram 3 usuários, 3 pessoas, 3 seres humanos distintos que manuseavam um contrato de licenciamento de software. Quando eles chegavam na escola, que era o cliente deles, eles entregavam o contrato para a diretora. Olha, tá aqui meu contrato para analisar, que é quem vai bater o martelo, mas não tem nada de direito, nada. Aí ela olhava aquilo ali, depois passava para o jurídico, ó, vê isso aí, vê se faz sentido, se vai ter algum risco, alguma coisa. E o jurídico, por sua vez, antes de devolver para a diretora, consultava a TI, a equipe de tecnologia, porque como aquilo ia ser integrado no site da escola, falava, ó, tem algum problema? Sei lá, vai vazar algum dado, tem alguma coisa, vê se faz sentido. Esse processo todo demorava 3 meses. E aí, quando a gente montou o projeto de legal design, primeira coisa, quem é o usuário? Vamos ouvir essas pessoas. A gente ouviu várias diretoras, a gente ouviu vários advogados, a gente ouviu várias pessoas de TI que interagiam com aquele documento, e a diretora falou: não entendo nada, nada, pega o contrato, faço assim, fala, olha, analisa isso aí. E aí eu falei, o que que você gostaria de entender? Ela, pô, eu queria saber o que que eu estou contratando, quanto que como é que eu vou rescindir. Ela tinha dúvidas. O advogado falou assim, entendo tudo, o contrato é ótimo, mas assim, não é minha prioridade, me desculpa. Assim, minha prioridade é pai processando escola por bullying, eu processando pai no pagamento de mensalidade, a última coisa que eu vou ver é um contrato de gamificação. Eu vou empurrando mesmo. Ele falou, se ele fosse prático, né, e sei lá, eu conseguisse ver no computador ou na tela do meu celular, eu ia vendo no caminho, só dando, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, libera. E a equipe de TI falou, não leio. Não leio mesmo. Só na hora que a diretora chega e fala assim, lê isso aí eu leio. Porque eu não gosto de ler, eu gosto de analisar a tabela. Minha vida é ver número. Então a gente reformulou o contrato e a gente desenvolveu o contrato em 3 partes. Primeira parte, uma capa com um resumo do que a diretora queria ler, zero juridiquês, zero. Simplesmente colocando o que ela estava contratando em formas bem visuais mesmo, bem simples, que era aquilo que ela queria saber. Para o advogado, a gente fez o contrato no formato responsivo. O que é um formato responsivo? Que você pode ler na tela de celular. Enxugamos o que estava desnecessário, então ele conseguia realmente ver no Uber no meio do caminho. E para a equipe de tecnologia, a gente desenvolveu uma tabela, onde eu peguei uma caneta marca-texto, na época ainda era presencial, eu cheguei para eles e falei assim, olha, marca aqui para mim tudo que você, quando você é obrigado a ler este contrato, o que que você lê. E aí eles marcaram. Basicamente, eles viam quais eram os problemas que poderiam acontecer, né, se estivesse usando a plataforma e tal. Então, a gente fez uma tabelinha falando qual era o problema, qual era o grau de risco e como que a empresa iria resolver. Então, a gente fez, cada pessoa, quando recebia aquele documento, ela já sabia onde é que ela tinha que ler. Opa, primeira página, beleza, ok. Doutor, analisava, 3 dias. Basicamente, foi um dia para cada usuário. Então, cada usuário, a diretora analisou, o jurídico analisou, o TI analisou, retornou o contrato fechado, dinheiro no bolso. Então, assim, tem uma métrica, tem um resultado a ser alcançado e tem um objetivo. Aplicou a técnica, beleza, ótimo, funcionou, tá ótimo. Então, isso você pode fazer necessariamente num Illustrator? Não, gente, no Word, papel e caneta, desde que você saiba o que você quer fazer. O que que eu quero? Qual é a cláusula que não estou entendendo nesse contrato que eu tenho aqui? Cláusula de rescisão. Todo mundo que eu tenho, não entendi essa cláusula. Não entendi essa cláusula. Você vai mudar o contrato inteiro? Não. Você vai repensar a cláusula de rescisão. Vai sentar, dar para alguém que não é da área jurídica. Lê aqui para mim, vê se você está entendendo. Por que você não entendeu? Por que você não entendeu? Conversa, discute. E aí refaz aquela cláusula. Também não adianta refazer e depois não ouvir a pessoa.
Vai e conversa com aquela pessoa, vê se ela entendeu, não entendeu, por que você não entendeu? Esse processo. E aí, com isso, a gente vai melhorando gradativamente. E aí eu vejo as pessoas, eu vejo cada atrocidade, Cíntia, nas redes sociais. Aí, até recentemente a gente fez uma campanha aqui dentro da Legal Hack, a gente fez, começou em abril, que a gente fez um período de palestras gratuitas em escritórios de advocacia, departamento jurídico de empresa. A gente rodou com essa palestra Brasil inteiro. Era uma palestra gratuita de 1 hora, que a gente estava se predispondo a explicar o que era legal design e visual law. Porque a gente estava vendo as Direito, né? pessoas difundindo uma forma totalmente errada. Eu vejo as Uhum. pessoas com umas petições postando na internet. Eu falei assim, gente, o direito vai ser sempre o direito. De nada Uhum. adianta uma peça linda com a tese horrível. A gente precisa ter isso em mente, a gente só precisa aprender a se E é um comunicar de uma forma conjunto, né? diferente. A gente precisa, então, às vezes, ter essa noção de que é um conjunto, é uma mudança Exatamente. de chave. Eu preciso pensar qual é o problema que eu resolvo, qual é o meu usuário, e aí sim fazer a customização disso que eu vou colocar à disposição. Uma coisa que me Exato. fez mudar no escritório foi quando eu entreguei um contrato para um cliente, e aí eu fui questionar ele se ele tinha lido, ele falou assim, uai, doutora, lê pra quê? Eu não entendo nada do que está escrito ali. E talvez, Lilian, se fosse isso, talvez há uns 2, 3 anos atrás, eu iria, tipo, né? Não, beleza, ele não tem mesmo que entender. E aquilo me incomodou demais. Me incomodou ao ponto de quando chegou na reunião do escritório semanal, eu coloquei para todo mundo e falei: ó, isso daqui para mim é inadmissível. Falei, o cliente, um contrato que é dele, que ele está vendendo terra, comprando, ele não entendeu o que está escrito ali. Falei, já não é mais. Cíntia, eu não admito uma coisa dessa. E a gente começou a reformular os nossos contratos, e tirando as palavras, e pensando, e principalmente olhando quem era o nosso cliente. Nosso cliente mexe com gado, nosso cliente compra terra, nosso cliente faz isso. Quem é o nosso cliente? Até onde ele estudou? Essa palavra ele entende, essa palavra ele não entende. Então vamos colocar um sinônimo. Exatamente. E a gente foi fazendo essa adaptação, e até no nosso contrato de honorários, depois, quando a gente começou a entregar, até as devolutivas das cláusulas que eles não estavam entendendo, isso diminuiu significativamente do contrato, a primeira coisa. Porque o contrato, em regra, ele estava um contrato talvez para um outro advogado assinar. Sim, E aí a gente foi, só que isso foi um processo, e essa verdadeira mudança, essa transformação precisa ser de dentro para fora. com certeza. Eu não posso querer vender isso para o cliente se o meu escritório não usa isso como uma ferramenta, como uma metodologia, não entende que isso se aplica aqui. É. Não é possível, é mentira, Lili. Assim, para mim é uma fake news isso, entendeu? Precisa ser de dentro para fora. É. O dever de É. casa precisa ser feito. A gente não pode falar de inovação. Não estou falando que a gente vai ser agora super, né? Correto. Uhum. Não, não é isso. Mas a gente precisa fazer o nosso dever de casa. Eu só posso É. falar de tecnologia, de inovação de algumas coisas, se eu entendo, se eu uso, se eu sei como que funciona, se eu já Exatamente. validei isso de alguma forma. Se não, eu estou sendo mais um aí É. que, infelizmente, está enganando as pessoas. É claro que É. agora com a internet, né? Todo mundo é professor de alguma coisa, todo mundo, mas isso é errado? Não. Eu só acho que talvez a gente precisaria colocar um pouquinho a mão na consciência, Com e às vezes certeza. ter a honestidade e a hombridade de vender e de falar algo que a gente realmente sabe. Porque a gente tem Exatamente. um nicho de pessoas que formam muito necessitadas de conhecimento e de prática. E aí E hoje vem a gente uma tem muitos super formadores de solução. opinião, né? Tá todo mundo aí Sim, dando aula, todo mundo montando curso, mas eu sim, concordo sim. 100% contigo. É uma responsabilidade. Se a gente tem que assumir essa responsabilidade muito grande. É por isso que eu tenho essa preocupação. Quando a gente foi fazer, quando a gente tomou essa decisão internamente de fazer essa palestra gratuita, o pessoal da empresa tá doido aqui, não sei o que, a gente vai disponibilizar 3 horas da semana para ficar dando 3 palestras de graça. Gente, isso é importante. A gente tem que ter esse compromisso. Isso é o que a gente zela, isso é o propósito da empresa. Como que eu vou deixar por aí? Não, eu preciso difundir isso, eu preciso. Isso é importante, sabe? E foi muito bom, foi muito bom. Aí as pessoas me falam assim: ah, vocês fizeram isso para poder converter cliente. Olha, eu posso dizer para vocês, sei lá, de 100 palestras eu converti, sei lá, 5. E pouco me importa, mas eu comecei a ouvir, a ver as pessoas
que onde eu tinha dado palestra, mais preocupadas com a informação, publicando coisas que faziam mais sentido, porque tá todo mundo por aí formando opinião, tá todo mundo com perfil, é tanto legal designer daqui para ali, daqui para lá, e é porque eu sou visual lawyer, já tem até termo novo que nem eu uso, cara, eu trabalho com isso há 6 anos, e as pessoas usando, e eu vendo umas atrocidades, aí depois, se alguém vem com uma opinião contrária, faz todo sentido, porque até eu sou contra. Eu olho e falo, gente, isso aqui é uma agressão ao direito, eu não quero ver isso. Se eu fosse juiz, eu pegasse essa petição, eu ia ficar muito revoltada. Você está Tem mais coisa trazendo que é problema do que ridícula, trazendo né? solução. E aí vira uma Cara, chacota, na verdade, porque a pessoa acha isso. que entendeu 5% do que é tudo isso e coloca ali e acaba virando. Só que são Com vários certeza. exemplos positivos que a gente tem que também precisam ser divulgados. Por isso que pessoas boas têm um ditado que fala, né, que o problema do mundo não é, às vezes, a atitude do mal, mas é o silêncio dos inocentes. Então, eu penso Exatamente. que enquanto nós, que às vezes já fizemos alguma coisa, temos uma certa experiência, expertise numa área, a gente precisa sim falar, precisa sim se posicionar, porque tem muita gente ruim falando, tem muita gente ruim se posicionando, e para quem não sabe diferenciar o joio do trigo, falou, apresentou Exatamente. uma certa oratória e autoridade, está valendo, a pessoa entende daquilo, e não é. Às vezes, eu fico com dó quando eu vejo, por exemplo, algum aluno, depois e aí comprou determinado curso, tá, mas e aí, o que você aprendeu? Prof, assim, ó, tipo, eu não aprendi muita coisa, É. não. Eu falo, tá, mas aí você não foi conversar e não sei o quê. Mas às vezes, né, tem um determinado, faz isso, fez aquilo outro. Então, eu acredito, assim, Lilian, foi muito, assim, muito proveitosa. Acho que a gente tem uns minutinhos. E pra gente conseguir finalizar, porque assim, você já falou tanta coisa legal, explicou tanta coisa. Eu ouso dizer que tem algumas lives, alguns eventos que valem mais do que muita coisa, muito conteúdo pago que existe por aí. Porque quando a gente fala realmente algo que a gente tem paixão, que a gente gosta, é isso. A gente passa um É. conteúdo de valor, com simplicidade e com aquela questão de alerta. Olha, dá para fazer diferente, mas vamos primeiro fazer a base, vamos fazer a base para construir a nossa casa. Uma pessoa que está assistindo a live ou que vai assistir isso depois e ela não sabe por onde começar. Você, que é uma especialista nessa área, o que você falaria para essa pessoa? Eu começo por onde? O que eu faço? Eu falo, tem 2 passos, né? O primeiro passo, sem sombra de dúvida, é quem é o seu usuário? Quem é o seu cliente? Assim, eu não sei quem está do lado de lá, não sei se é advogado autônomo, se é escritório de advocacia, eu não sei. Estou partindo da premissa de que somos todos advogados, então todos nós atuamos para um público. Ah, eu tenho um público muito diverso. Diverso, o que você quer dizer com diverso? Penal, trabalhista, civil, você pode ter áreas diversas, mas você tem um perfil de um público. Você atua numa região, você atua para um público com poder aquisitivo X, você atua para um público que tem um grau de conhecimento Y. Isso é muito importante. Foi exatamente como você falou. A gente teve um cliente, inclusive foi de Sorriso, se não me engano, que ele trouxe isso. Ele falou assim: eu tenho um público que eu atendo. Um público com muita grana, muito dinheiro, mas muito rústico, que não tem um grau de escolaridade alto. E que às vezes eu preciso falar 3 vezes a mesma coisa para a pessoa conseguir entender. E aquilo é muito importante para ele tornar aquela comunicação mais simples. Então, assim, você tem que entender primeiro, primeira coisa, entenda quem é o seu cliente. Como que eu entendo? Conversa. Conversa com ele, passa a perguntar para ele quando ele estiver no seu escritório, conversando, quando você entregar um contrato. Você entendeu o que está escrito aqui? Se um cliente virar e dar a resposta que o seu deu, falou assim: ah, Cíntia, não entendi não, mas está valendo. Não, você não entendeu por quê? Continua provocando, não deixa aquilo, não vai botar a tua cabeça no travesseiro de noite com aquilo consciente. Não, eu falo que eu tenho um slogan, né? É um direito das pessoas ter acesso aos seus direitos e nós temos essa obrigação. Então não deixa aquele cliente sair do teu escritório como se nada tivesse acontecido. Ah, quando dá problema ele volta. Ah, foi só ele que não entendeu, outros entendem. Não, o que você não entendeu? Senta aqui, vamos conversar. O que você não entendeu? Vamos lá, deixa eu te explicar, cláusula por cláusula. Isso é o primeiro passo. Segundo passo é, você tem que se permitir testar. Se você não se permitir testar, você não vai sair do lugar. Lília, como que eu vou me permitir testar? Cara, começa mudando a forma de escrever. Primeira coisa é texto. Não se preocupe, esquece os elementos visuais. Os elementos visuais, eles só vão funcionar o dia que você melhorar o seu texto e as pessoas continuarem não entendendo. E aí ele vai vir como um complemento. Cara, eu melhorei o texto, mas a pessoa ainda acha que ela funcionaria melhor se eu colocasse uma tabelinha aqui. Eu melhorei o texto, mas se eu colocasse uma tabelinha falando o valor que tem que pagar é tanto, em tantas parcelas, não sei o quê. Mas se eu melhorei o meu texto e o meu texto já fluiu, isso é uma técnica
técnica que a gente chama de UX Writing, que é a aplicação de design na escrita. Então, fazer visual learn não é só fazer documentos bonitos, porque até se você melhora o seu texto, ele vai ficar visualmente mais organizado e mais fácil da pessoa entender. Então, comece pelo texto. A primeira dica que eu dou, estou começando agora. O que que eu faço? Pego um documento, começa a fazer um teste, pega um documento seu do escritório, qualquer documento, uma procuração, um contrato de honorários, alguma coisa, pega aquele documento e dá para alguém que não é da área jurídica. Alguém da sua, um amigo seu que você tem confiança. Sabe aquele amigo sincero? Todo mundo tem um amigo sincero que traga verdade. Pede para ele, fala assim, dá uma lida aqui. O que que você não está entendendo? Gente, é um balde de água gelada que a gente recebe, porque eu já fiz muito isso. O que que você não está entendendo? O documento vai vir, dá uma caneta marcar texto para ele, o documento vai vir todo amarelo. Senta, conversa com a pessoa, mas você não entendeu por quê? Aí dá aquela raiva e fala, como você não entendeu? Mas tá escrito aí. Não, não entendi. Não, aí você fica brigando para tentar explicar. Faz esse exercício e começa a reescrever de uma forma diferente, que isso já é o primeiro passo. Se depois de fazer esse exercício, reescrever de uma forma diferente, e aí a coisa realmente não está andando, aí a gente vai pensar em como melhorar aqueles elementos visuais. E a primeira dica, mais uma dica que eu deixo, é muito interessante, muito bom para você começar, crie quadros de resumos. Quadros de resumos são muito bons para tudo, principalmente para contratos. Os documentos jurídicos, eles, pela natureza, eles precisam ser grandes. As pessoas acham que é só enxugar o documento. Ah, eu vou pegar um documento de 30 e vou transformar em 3. Gente, nem sempre, às vezes, ele precisa ser grande. Mantenha, se você está começando. Crie um quadro resumo que pode ser no Word. Pode ser pergunta e resposta. Cria um quadro resumo e coloca como uma capa do seu documento. Eu estou fazendo um contrato, então tem lá, entenda o seu contrato. E aí você responde, por que que eu estou assinando? Qual é o objetivo? Não sei o que. Cria quadro resumo. A pessoa, quando ela pega aquele documento, ela já começa entendendo o que que é. Inclusive, às vezes, para um juiz, uma petição. Comece, às vezes, os fatos botando um resumo, excelência. Vou tratar, de uma forma bem rústica, tá? Vou tratar dos seguintes fatos. Pá, 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 pá. Você já antecipa a pessoa a leitura. Isso é técnica de leitura, gente, que a gente usa em livro. Os best-sellers do mundo utilizam isso. Eles usam técnicas para anteceder para o usuário, para o leitor, o que que ele vai ver. Então, use quadros resumos. Ah, eu vou tratar uma peça que o mérito tem várias teses, várias teses. Não espere uma atitude ativa do juiz. Ele pode ter milhões de contestações para ler naquele dia e não vai ter tempo de ler a sua. Então, às vezes, você pode começar com um quadro resumo. Excelência. Na sequência, vou abordar as seguintes teses. Coloca lá, tese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Aí bota um parágrafo resumindo a sua tese. O juiz ele já vai começar a ler a peça falando assim, ah, interessante, ele vai tratar de tais argumentos. Pode ser que alguns já sejam batidos para ele nem vai ler. Pode ser que ele foque só naqueles que ele fala, beleza, então esse aqui você trouxe um argumento novo, eu vou olhar. Então, dicas muito simples. Esquece a ferramenta. Esquece a ferramenta. A ferramenta é o passo que você dá depois que você faz isso. Se você faz isso, eu garanto que já vai começar a ter alguns frutos, alguns pequenos resultados. Aí é igual academia. Se você vai na academia um mês, dois, três, não tem resultado, você abandona. Mas se você faz alguma coisa, tem um pequeno resultado, você fala, vou começar a estudar isso aí. Aí gera vontade. E aí você começa a estudar. Essa live tinha que ter até aquele sinalzinho que dá o dinheiro, aqui o selo, porque foi tanto conteúdo, foi tanta informação que tinha que ter um selinho aqui para ir comprando o selo, falar, deixa eu mandar o selo lá para a Lívia por essas dicas Deixa ela realmente salva lá, deixa ela salva lá e ricas depois a galera vai. e valiosas. Vou deixar salvo, vou fazer um resuminho realmente do que nós conversamos aqui. Eu não tenho nem palavras, né? Nem palavra e nem roupa para te agradecer realmente por tantas coisas que você passou. Pela sua humildade, simplicidade realmente, em vir aqui conversar e passar realmente, eu acho que uma visão de quem faz, uma visão de quem está vivendo tudo isso na prática. E a gente aprende por diversas formas. A gente aprende com o exemplo, a gente aprende estudando e a gente aprende se experimentando. Então, eu acredito que todas essas experiências aqui, e para uma experiência se tornar positiva, muitas vezes ela acaba sendo uma experiência negativa, que a gente vai melhorando, arrumando os pontos de melhoria, até que ela fique num ponto que a gente tenha satisfação e também começa a ter rentabilidade, começa a auxiliar os nossos clientes. Então, eu realmente sou muito grata, Lilian, pela oportunidade de ter conversado com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu ainda sou, né, uma juvenil nesse assunto, eu estou estudando, estou lendo, estou tentando, e às vezes nem fico falando tantas coisas, porque eu não tenho um conhecimento tão profundo sobre o tema, e quando a gente não tem um conhecimento tão profundo, a gente tem que tomar um cuidado para não falar nada equivocado. Então, eu ainda estou na fase de amadurecer e de estudar realmente, porque isso é um assunto que
desperta e é um assunto que auxilia a gente no nosso dia a dia. Eu tive a oportunidade na faculdade de fazer alguns exercícios com os alunos ainda, mas nessa questão como uma metodologia. Vamos pensar legal design como uma metodologia, como uma ferramenta. Como que a gente... E a gente pegou a carteira de estágio. Vamos transformar, vamos pensar qual é a dificuldade que vocês têm. E aí a gente conseguiu transformar isso num documento de passo a passo, assim. Eu já tive algumas experiências que foram muito positivas e outras que começaram de forma muito negativa, mas que elas se ressignificaram ao longo do caminho. Meu muito obrigada mesmo, que você tenha uma excelente quinta-feira. Sei que também aí o dia tem muitas coisas para fazer. E querendo voltar aqui para a gente conversar sobre esse ou outros assuntos, meu nome já é pronta e você fica à vontade para a gente conversar mais. Imagina, assim, eu que agradeço o convite. Eu sempre falo, eu adoro falar sobre esse tema. Foi o que você falou. Aquilo que a gente faz quando a gente gosta, a gente fala com prazer. Ontem eu fiquei 3 horas e meia num estúdio gravando aula. 3 horas e meia. Hoje eu ainda estava até preocupada. Falei, gente, como é que eu vou fazer a live com a Cintia? Que ontem chegar tava com dor na garganta. Eu fiquei 3 horas e meia gravando aula em estúdio com um monte de spot na minha frente, ar-condicionado gelado. Mas, assim, passaram muito rápido, porque eu estava gravando curso de visual, gravando curso de legal design, então eu fiquei horas falando sobre o que eu gostava, né? E aí até a pessoa que estava comigo no estúdio falou assim, cara, você não quer dar pausa? Eu só parava entre os blocos de gravação. Ele disse, se você quiser parar, a gente edita depois. Eu falei assim, não, pra mim tá de boa. Porque assim, quando você fala de um tema que você gosta, né, que você tem experiência, que você tem prática, que você venceu, você tem cases bons para poder trocar, você tem experiências péssimas para falar também, porque, gente, a vida não é só flores, aplicar também você vai receber muitos não, isso para tudo na vida. Então, assim, eu falo, não teve, ó, não faz isso aqui, não dá errado, não funciona. Então, você vai discorrendo porque você está vivendo, você está sentindo na pele o que que é aquilo ali, o que que dá certo, o que que não dá certo. Então, é um prazer, eu te agradeço. Muito bom a gente se conhecer em live, né? A gente já se conhece lá desde muito tempo, já trocando conteúdo, assim, de vez em quando vai lá, curte alguma coisa minha. E espero que, assim, em breve voltem os eventos presenciais, porque tem aqueles eventos que juntam a galera, né? Que voltem aí os eventos presenciais. Já estou sabendo que em São Paulo deve voltar a Lotec Conference, a Start, é nosso cliente, e eu tava conversando com eles esses dias, eu falei assim, e aí, volta ou não volta? Não, volta, vai voltar. A Embi já liberou os eventos, então assim, vai ser uma oportunidade de Eu encontrar amei, muita eu fui em gente lá. 2019, foi Eu tô assim, foi sempre lá. muito. Inclusive É. pessoas que eu conheci lá. Gente, hoje já fizemos eventos juntos, já escrevemos juntos e sempre a gente está conversando. Então a gente tem essa questão do online, mas também quando você tem a oportunidade de conversar ali no presencial, de você sabe que aquele olho no olho, aquele negócio, também é muito gostoso. Ah, eu já tô com a roupa de ir já. Acho que vai voltar, acho que vai voltar. A gente tem reunião com eles sempre, eles estão falando que deve voltar. Não só eles, né? Mas outros eventos. A gente também está organizando evento. Mas obrigada, assim, Thiago. Adorei o convite, o bate-papo foi super bom. Às vezes a gente não, assim, não tem oportunidade, a gente vai aqui conversando, né? Mas se alguém ficou com dúvida, se quer perguntar alguma coisa, é 1 hora, gente. É 1 hora para falar de um tema que eu estudo, sei lá, há mais de 6 anos. Então é impossível fazer esse resumo. Vê lá no Instagram da Cintia, tem lá o meu contato, pode mandar direct, fica à vontade. É um tema novo, como ela falou, eu também estudei muito, muito, estudo até hoje, todos os dias, e a gente tem que sempre estar estudando. Assim como a gente estuda a nossa área, e a gente vai continuar estudando sempre, não importa qual seja a área, tudo que vem de novidade a gente tem que estudar, porque hoje todo mundo é formador de opinião, todo mundo que tem uma rede social é formador de opinião. Se você tem rede social, você vai formar opinião. Então a gente tem que ter um compromisso muito grande com o que a gente está falando, como que a gente está difundindo, qual é o cuidado. E todo mundo é bom em alguma coisa, né? A gente vai falar daquilo que a gente domina e a gente vai difundir. Então, o importante é a gente compartilhar conhecimento. Isso Obrigada, até mesmo. uma Vou próxima deixar a live salva oportunidade. aqui, depois a gente O conversa mais. contato tá aí. Obrigada e Obrigada. obrigada, Beijo, pessoal. obrigada aí Tchau, quem tchau. esteve online. Tchau, tchau.